Boa tarde. A gente vai dar início ao próximo painel. Quem tiver sem fone, por favor, coloque o fone para conseguir acompanhar. Bom, boa tarde, eu sou Luciane Pedrosa, sou especialista em regulação da Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente da ANP e vou fazer a moderação do próximo painel, que é a avaliação de resultados. Como quantificar o impacto socioeconômico e ambiental dos projetos desenvolvidos com recursos da cláusula de PDI. E para participar dessa conversa comigo, eu gostaria de convidar a Helena Werneck, que é gerente de sustentabilidade do BNDES, a Isabel Vaclavec, diretora de pesquisa e desenvolvimento da Total Energies AIP Brasil. E o Luiz Gonzaga, que é pesquisador-chefe do Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Muito obrigada, em nome da ANP, por aceitar o convite para participar desse painel e ter essa conversa aqui com a gente hoje. Eu gostaria de iniciar fazendo uma introdução. A gente sabe, né, que os projetos e programas desenvolvidos com recursos da cláusula de PDI têm um potencial para trazer impacto tanto ambiental, social quanto econômico. Mas nem sempre é fácil a gente visualizar esse impacto. Do ponto de vista de programa, é até um pouco mais fácil da gente perceber, né? Por exemplo, o Programa de Recursos Humanos da ANP, que possibilita, né, bolsa de estudos para alunos, para inserção no mercado de trabalho, mas do ponto de vista de projeto, nem sempre isso é muito fácil da gente quantificar e visualizar. A ANP vem estudando esse assunto de avaliação de impacto. No dia de ontem, quem esteve aqui teve a oportunidade de ver 2 excelentes painéis que trataram sobre esse assunto. Foi muito bem explicado no painel de ontem que a avaliação de impacto ela pode ser feita em diferentes níveis. Né, o nível mais estratégico, da avaliação da política de PDI, por exemplo, né, de quanto essa política pode trazer de retorno, por exemplo, no PIB de um país. Foi falado também sobre um nível mais de rede, nível de setor, né, quanto determinado setor pode trazer de impacto. E hoje a gente vai falar de nível de projeto. Né? A gente chegou agora bem na parte mais no detalhe. E o que a gente vem percebendo na ANP é que, em decorrência da atualização regulatória que aconteceu em 2021, que deixou mais claro que as empresas petrolíferas, né, poderiam desenvolver projetos de PDI voltados para a área de transição energética, descarbonização, parte de rejeitos, né, tratamento de resíduos. A gente vem observando que os projetos de PDI que estão sendo desenvolvidos, eles têm um maior potencial para atingir essas áreas sociais e ambientais, além do que a gente já espera, né, da parte tradicional de inovação que um projeto de PDI usualmente alcança. Então, a gente quer agora conseguir tentar confirmar de fato esse impacto. Então, ainda que de forma embrionária, a ANP entende que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os EDS, pode servir para esse fim. A gente sabe, né, que alguns estudos, tanto internacionais quanto nacionais, demonstram que há avanços para o alcance dos ODS, mas que ainda muito a ser feito. Então, para entender melhor esse potencial de impacto dos projetos de PDI,
No relatório anual de tecnologia e meio ambiente que foi publicado esse ano, a ANP ela propôs um desafio para as empresas petrolíferas, que é a medição do impacto dos projetos de PDI sob avaliação, né, sobre a ótica dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a partir de maio de 2024 desse ano, a ANP ela solicitou que as empresas petrolíferas passem a associar os seus resultados, né, os resultados dos projetos de PDI aos ODSs. E elas precisam encaminhar essas informações para a agência. Então, partindo desse contexto, a gente convidou 3 instituições com diferentes atribuições para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema de avaliação de impacto. A gente convidou o BNDES, que é uma instituição governamental que também utiliza as ODSs como indicador. A Total, que é uma empresa petrolífera que tem obrigação de investimentos, né, de recursos da cláusula de PDI. E o Senai, que é uma instituição credenciada pela ANP, então, né, uma instituição que pode realizar projetos de PDI com recursos da cláusula e que vai apresentar um estudo de caso onde foi feita uma avaliação de impacto. Eu vou iniciar, então, com a Helena. Obrigada, Helena, pela participação. Helena, quando a gente, né, na ANP, a gente decidiu solicitar que as empresas passassem a fazer essa associação dos resultados dos projetos com os ODSs, a gente pensou em 3 benefícios, né? O primeiro, que é utilizar o ODS como um parâmetro para fazer essa indexação dos resultados, né, do potencial impacto. O segundo benefício seria da transparência para a sociedade, né, mostrar o quão benéfica pode ser o uso do recurso da cláusula de PDI. E o terceiro, que pode ser algo mais difícil, mas seria avaliar gaps e oportunidades para direcionar políticas públicas voltadas para incentivar o alcance dos OTS que ainda precisam de um esforço. Então, sabendo que o BNDES também identificou essas sinergias, né, entre os projetos e programas financiados pelo banco com os ODSs, eu queria que você contasse para a gente um pouco o histórico do porquê surgiu isso no banco, quais são os benefícios que vocês enxergam nessa associação com os ODSs. Muito obrigada, Luciane. É um prazer estar aqui. Inclusive, estar com essa conversa com um setor que já tem alta capacidade, lida com tecnologia, né, e que tem toda, enfim, a capacidade de fazer esse movimento, né? Na verdade, o BNDES, por ser um banco de desenvolvimento, a aderência dessa temática é muito clara, né? E esse conceito de desenvolvimento, ele é histórico, claro, é razão de ser do banco, né? Ele existe para ajudar o desenvolvimento do país. E ele foi se tornando cada vez mais complexo para dar conta, né, de um desenvolvimento inclusivo, sustentável. Então, o BNDES ele começa muito com foco em indústria, né, décadas atrás, porque em reconhecimento de que a indústria tem um papel muito importante, né, para a gente produzir produtos de valor agregado, né, ter maiores receitas. Mas também isso é necessário, mas será que é suficiente? Então, os ODS eles surgem em 2015 e eles são 17, né? E eles falam de vários aspectos de erradicação de pobreza, combate à fome, combate à desigualdade, equidade. Além de ter ODS, sim, que vão falar de crescimento econômico, de crescimento de PIB, de indústria, de inovação e infraestrutura, que até hoje são ODSs fortíssimos, né, que a gente consegue associar à atuação do banco. Então, a gente acha que ele é um instrumento que lembra a complexidade que é do desenvolvimento, né, de transparência, e também ele permite com uma linguagem comum, porque, né, ele foi desenvolvido na ONU, parece que até com uma intensa participação também do Brasil em todas as reuniões, e é uma linguagem mundial comum em que você consegue dizer que a sua performance ou parcialmente seus resultados estão aderentes àquelas metas, né? Então, isso começou no BNDES até com um trabalho de uma pessoa, uma colega no banco. Então, é possível começar, né, com uma equipe pequena que teve esse conhecimento maior das metas dos ODS, da análise de cada ODS. E para fazer essa conexão, uma coisa muito importante é que no BNDES ele não pode fazer uma operação financeira dissociada de uma finalidade. Tudo tem que ter um propósito aderente a essa missão do BNDES. Então, nossa forma de operar crédito, nossa forma de operar uma participação acionária,
tudo que a gente faz tem que ter um instrumento, um contrato, um documento propositivo em que essa finalidade fica clara. Então, a gente já tinha essa amarração em nossos processos e nossos documentos internos. Isso ajuda muito. Como os nossos próprios instrumentos financeiros já estão atrelados a finalidades, eles eram muito detalhados, então a gente tinha uma linha para geração de energia eólica, né? A gente tem linhas para crédito rural, para agricultor familiar. Então, isso ajuda muito, né? Que a gente, mesmo com uma operação centralizada, né, como sendo intermediário, né, nós somos, né, um banco, a gente não está na atividade produtiva, né, diretamente, a gente consiga, nesses processos, aprender essas informações necessárias para fazer essa associação. Então, nós olhamos as metas dos ODS, né, frente à característica das nossas linhas e da atividade principal também dos nossos beneficiários, dos nossos clientes. Então, esse foi um primeiro passo. Foi um passo gradativo, nós não começamos a divulgar todos os ODS simultaneamente. Nós fizemos primeiro aqueles em que tinham uma pertinência mais clara com o nosso apoio e depois nós fomos caminhando para outros ODS que exigiam uma metodologia mais robusta. Esse passo de transparência é muito importante, então a gente já começa imaginando como divulgar. Né? Então, quando uma empresa que vai ter muito mais informação, porque é claro que existe uma simetria de informação, né, entre um banco e a empresa. Então, assim, a empresa aí conhece mais dos seus processos, dos seus projetos, né, tem até mais elementos para fazer essa associação. E, assim, a nossa metodologia foi construída da seguinte forma: se a gente contribui para uma meta de um ODS, a gente já classifica que a gente está apoiando aquele ODS. Então, muitas vezes, no nome, essa conexão não vai estar tão clara. Mas quando a gente consegue detalhar e chegar a uma meta, aí a gente vê, né, que a gente também está contribuindo. Então, por exemplo, numa meta de erradicação de pobreza. Ah, mas o BNDES faz grandes projetos, ele está atuando aí. Quando a gente faz infraestrutura de um serviço básico, sim, isso está presente numa das metas de ODS. E o banco atua muito em infraestrutura e acesso a serviço básico, como, por exemplo, saneamento. Então, a gente fez a conexão com esses projetos. Fora atuações que a gente tem, até com recursos não reembolsáveis, que a gente chama de doação, que vão atingir, né, uma camada de população mais vulnerável, eles são totalmente direcionados através de parceiros. Então, assim, uma empresa, né, mesmo do setor que a ANP regula, ela tem condições de modular para determinados projetos, atingir determinados público-alvos que vão estar diretamente conectados com o ODS. Então, esse nosso primeiro passo, a gente foi nesse aspecto de instrumento e, mais recentemente, a gente está dando um passo de avaliar projeto a projeto da nossa operação direta. Isso também traz outros benefícios. Isso traz uma necessidade de governança melhor, né, de controle da informação, até de sistema, mas também permeou a casa toda, né? Assim, os funcionários do banco, eles discutem por que seu projeto contribui ou não contribui, que parâmetro ele tem que ter de informação daquele projeto, de performance, para conseguir também concretizar essa contribuição. E aí o tema fica muito mais conectado também com os funcionários. E, assim, propósito é uma coisa excelente, tanto internamente como externamente, né? Confere legitimidade. Então, acho que é um caminho realmente sem volta. Obrigada. Concordo com você. E, assim, é um caminho que a gente tem até observado em outras instituições também, né? A FAPESP, se eu não me engano, também está usando os ODS para classificar seus projetos. Nosso vizinho aqui de Rio Innovation Week, o Parque Tecnológico da UFRJ, também usa. Então, acho que realmente é uma linguagem global e um caminho sem volta, como você disse. E agora, fazer uma pergunta para a Isabel. A gente sabe, né, que as empresas do setor de óleo e gás, elas têm um potencial para contribuir com os ODS, né? Basicamente com todos eles, mas especialmente para alguns deles. E essa integração dos ODS, ela pode ser feita de diversas formas, entre elas por meio da pesquisa, desenvolvimento e inovação, que pode gerar tanto impactos diretos como também indiretos, e podem ajudar a acelerar tecnologias que vão contribuir para o alcance dos ODS.
Então, eu queria saber qual é a visão da Total sobre o potencial de contribuição dos projetos de PDI para a sociedade. No relatório de vocês, que foi publicado no ano passado, a menção, inclusive, de um indicador que trata do número de soluções inovadoras que podem ajudar, né, a usar menos e uma melhor energia e produzir e vender também uma energia de baixo carbono. Então, eu sei que a Total está super alinhada com isso que a gente vem conversando. Então, se você puder falar um pouquinho sobre a visão da empresa para a gente. Obrigada, posso falar bastante sobre isso. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite na participação desse painel super importante e também queria assim, parabenizar a ANP por ter considerado essa exigência no regulamento do cumprimento dos ODS pelas empresas petrolíferas, que é algo assim, super importante, que vai fomentar cada vez mais, trazer benefícios para o nosso país. Como bem falou a minha colega aqui, então, não somente na área tecnológica, como também na área social, que é muito relevante. Assim, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, agora eu vou focar mais assim, nos nossos projetos que a gente está desenvolvendo nessa área. Em linha com esses objetivos, a Total Energies, ela tem na sua estratégia a meta de atingir a zero emissão até 2050. E os nossos projetos todos do nosso portfólio, hoje no Brasil nós temos um portfólio de mais de 70 projetos, e esses projetos hoje já contribuem muito para trazer uma energia mais limpa, mais confiável e mais sustentável para a sociedade. Eu também queria mencionar aqui que a sustentabilidade ela está no pilar da nossa estratégia, não somente nos projetos, mas também em todas as nossas operações. E a gente tem 4 direcionadores para considerar nessa estratégia, que seria clima e energia sustentáveis, o cuidado com o meio ambiente, bem-estar dos funcionários e o impacto positivo para a sociedade. Então, hoje, no grupo como um todo, nós temos mais de 100 mil colaboradores trabalhando exatamente nessa linha, e o PDI tem uma forte contribuição nesse sentido. Você mencionou sobre o relatório de sustentabilidade, né, que alguns indicadores nossos estão mostrando como a gente contribui para a transição energética. Então, eu queria mencionar aqui que hoje o nosso investimento global em PDI é na área de US$1 bilhão por ano. E nós temos hoje, dentro da Total, um grupo de especialistas que chega a 3.500 trabalhando exatamente nesse sentido. Nós temos mais de 65% de investimentos direcionados para projetos relacionados à produção e estocagem de energia limpa e para reduzir também a nossa pegada de carbono. Como eu bem falei, os nossos projetos hoje chegam a 70 projetos no nosso portfólio, que incluem não somente projetos na área de upstream. Nessa área de upstream, a gente trabalha muito com a decarbonização, com a produção de menores emissões, e também na parte de renováveis, nós temos assim, muitos projetos que eu vou mencionar mais à frente, com universidades brasileiras, para justamente desenvolver eólica, onshore, solar, enfim, e também ajudar na descarbonização. Isso é um investimento que a gente está fazendo hoje que soma mais ou menos US$80 milhões. É bastante significativo. Então, eu queria mencionar aqui o nosso foco na área de upstream, que está na redução das emissões de gases poluentes. Hoje nós temos como flagship project, nós temos o All Electric Subsea. Esse projeto ele conversa com os poços também elétricos, e esse projeto ele contribui muito na simplificação da infraestrutura submarina. Eu posso mencionar isso através de conexões submarinas mais longas, a gente chama isso de Long Subsea Tiebacks, então é um projeto que faz parte do nosso portfólio e vai ajudar muito nessa parte da eletrificação, a melhoria da eficiência energética das operações de produção, a própria melhoria das operações de controle e monitoramento,
A remoção do manuseio de fluidos hidráulicos, porque com isso a gente acionaria tudo eletricamente, não havendo mais necessidade da utilização de fluidos hidráulicos para abertura e fechamento de válvulas no fundo do mar. E a redução também das intervenções programadas. Com isso, a gente reduz a logística. Por exemplo, o transporte de fluidos hidráulicos até a plataforma. Isso poderia ser evitado e, de uma certa forma, diminui também a pegada de carbono. Então, o nosso objetivo no segmento de EIP é desenvolver árvores de Natal 100% elétricas e que conversem com os poços também que são elétricos. Então, hoje nós temos vários tijolinhos que estão sendo construídos, tijolinhos que a gente chama tecnológicos, que vão contribuir para uma completação inteligente dos poços, tudo elétrico. Hoje nós temos aqui no Brasil 2 GIPs em andamento, um sendo executado pela OneSubsea e o outro com a Baker, e são projetos que estão em parceria com a Equinor, com a Chevron e com a BP. Queria mencionar aqui, de novo, falando dos ODS, que esse projeto ele hoje contribui com 4 dos 17 objetivos ODS, que seria a indústria, inovação e infraestrutura, consumo e produção responsáveis, ações climáticas e vida abaixo d'água. Bom, eu agora vou falar na área de renováveis. Nós temos projetos na produção e fornecimento de uma energia mais limpa. O ano passado, nós assinamos 24 projetos com 3 universidades brasileiras, com a USP, com a Unicamp e com a UFRJ, que são projetos para desenvolvimento de tecnologias em eólica onshore, solar, estocagem de energia, distribuição de inteligente de energia e também sistemas híbridos. Isso representa um investimento total de 134 milhões de reais. É um investimento muito grande, que vai trazer muito conhecimento ao Brasil. A gente está trazendo também tecnologia de fora e trabalhando junto com pesquisadores. Eu acredito, em linhas gerais, a gente deve ter hoje quase 300 pesquisadores, somando todas as 3 universidades, trabalhando juntamente nesses desenvolvimentos. E esses projetos, eles também vão contribuir com 4 objetivos dos ODS, que é indústria, inovação e infraestrutura, consumo e produção responsáveis, ação climática e vida abaixo d'água. Então, nós estamos fazendo um bom dever de casa até agora. E, por último, agora eu vou até falar, conforme meu colega Jonas, da Petronas, apresentou agora, nós temos um projeto na área de renováveis que fala muito com o projeto que a Petronas está desenvolvendo. É um projeto da restauração de manguezais. E, de fato, ele mencionou algo super importante, que os manguezais eles conseguem capturar 5 vezes mais o CO2 do que a floresta normal, tropical. E é muito importante a gente preservar esses manguezais. Então, hoje, a gente pretende, numa primeira fase, fazer uma avaliação de uma melhor configuração a ser considerada por as estruturas que a gente chama de ROOTs. ROOTs são estruturas biodegradáveis que são instaladas na base do manguezal para controlar hidrodinamicamente as marés. E esse controle ele vai garantir que os nutrientes para o crescimento do mangue permaneçam no solo nesse local. E com isso vai ajudar o manguezal na autorrestauração dele próprio, mais rapidamente. Então é um projeto assim, que, nossa, eu acho esse projeto muito lindo. E eu tenho certeza que existe uma sinergia muito grande com esse projeto da Petronas e eu pretendo conversar depois com o Jonas, porque eles vão trabalhando com a USP e Exalc e nós também. Eu acho que a gente poderia complementar esse projeto de uma maneira super rica. E também esse projeto ele contribui para 4 objetivos ODS, que a indústria, inovação e infraestrutura, ação contra a mudança global do clima, vida na água e vida terrestre. Então, era isso que eu queria falar sobre os projetos e parabenizar mais uma vez a ANP sobre essa inclusão dos ODS no regulamento. Obrigada. Muita coisa bacana, né, sendo desenvolvida. Eu sou oceanógrafa, então eu sou suspeita. Esse projeto que envolve os mangues também acho muito interessante. Muito investimento sendo feito. Então, o que a ANP deseja nesse momento é realmente a gente tentar entender os benefícios que, né, esses resultados dos projetos podem trazer de fato para a sociedade. E
Nesse caso, a gente tem agora, né, um projeto que já teve uma avaliação de impacto, de resultados feita, né? Foi feita pela instituição Fraunhofer, em conjunto com o Senai. Então, vou pedir para o Luiz falar um pouquinho, né, do famoso projeto Robô Pintor, que foi citado aqui ontem algumas vezes. A gente vai passar um vídeo também, mostrando um pouquinho do projeto, e o Luiz vai ter o prazer de explicar para vocês qual foi, né, o desafio que vocês precisavam resolver, qual foi a solução encontrada. Desculpa, queria agradecer primeiro, né, em seu nome, a ANP, por esse convite e por essa iniciativa de avaliação. Alô? Tá ok? Ah, tá. Então, em seu nome, eu queria agradecer a ANP por esse convite, essa oportunidade para a gente apresentar os impactos, né? Antes de apresentar o robô, só queria fazer uma menção à Fraunhofer, porque há 15 anos atrás, o Senai começou a construção dessa rede de institutos Senai de inovação, que hoje são 28 em todo o Brasil, e uma preocupação que sempre houve foi essa avaliação de impactos, né? O Fraunhofer, nos institutos Fraunhofer na Alemanha, eles chegaram no detalhe de dizer, né, a cada euro investido numa determinada pesquisa, eu tenho um retorno de tantos euros para o governo na forma de impostos. Então a gente também, né, está indo nessa trilha, muito embora nesse exemplo aqui, a gente não vai trabalhar em cima desse tipo de retorno, mas em cima do retorno, né, ambiental, social e econômico. Antes do vídeo, eu queria também chamar a atenção das pessoas para esse robô que vocês vão ver. É um robô, muito embora a geometria dele, né, seja desconhecida. Não nenhum desses robôs que estão aqui na feira, tampouco se parece com um robô da indústria automotiva, que é um robô antropomórfico. Mas alô? Melhor? Tá. Mas é um robô, então o que vocês vão ver aqui, né, é o processo de projeto e os primeiros testes feitos em plataformas offshore. Foi inclusive na P35, foi a primeira, essa que vai aparecer. Ok, obrigado.
Então, eu queria chamar a atenção de vocês para onde esse projeto começou. Em toda a indústria, em todo o setor industrial, existe um índice chamado HHER, que é homem-hora exposto ao risco, em todo o setor. No setor petrolífero, ainda mais um pouco, né? Então, a pintura de uma plataforma de petróleo, normalmente ela é feita por pessoas que ficam em andaimes ou usam rapel para fazer a pintura, né? Então, essa é uma situação de risco que nós, por meio desse robô, substituímos essas pessoas por esse robô que vocês viram. Onde foram essas pessoas? Foram trabalhar em áreas de menor risco, trabalhar não penduradas, né? Então, eu diria assim que o primeiro impacto foi o impacto social. Então, a questão daquelas pessoas que ficavam ali, né, em andaimes, em vez por outra, se, por exemplo, a plataforma ela adernasse 10 graus, as pessoas tinham que subir e esperar para uma condição mais favorável. Idem para um vento maior que tantos nós, mesma coisa, né? Então, é uma situação que, né, de cara, o maior efeito que eu vejo, né, é essa. Há várias empresas aqui, né? Eu queria que vocês pensassem no momento da produção, da fabricação, enfim, da operação de vocês, situações de risco. Há muitas. Então, a nossa ideia é substituir, né, tirar essas pessoas expostas ao risco. Do ponto de vista econômico, a pintura normalmente é feita de duas maneiras pelas pessoas, ou com o rolinho, como a gente pinta as casas, né, ou com pistola. E nesse caso, tanto com o rolinho quanto com a pistola, tem um desperdício na faixa de 30% a 50%. E esse desperdício não é porque a tinta cai, mas é o seguinte, você tem uma determinada espessura normatizada que tem que ser pintada. Então, como eu tenho, o operador não tem esse controle, geralmente ele coloca mais tinta do que precisa. No caso desse robô, o desperdício é de 5%. É só a tinta que fica no umbilical para chegar no robô. Então, esse é um ponto econômico. O outro ponto que nós colocamos aqui, esse robô tem que ser operado também. Mas, em geral, nas plataformas, nós substituímos 15 pessoas por 4. Bom, qual a consequência disso? Tanto do ponto de vista econômico, mas ambiental. No caso, essas pessoas que têm que ficar a bordo consomem energia, consomem alimentos, enfim. Então, o que nós estamos fazendo é diminuindo o número do POB, né? People on Board, né? Então, essa é uma consequência econômica também, né? E um outro ponto aqui, vocês viram alguns números em termos de velocidade dele, né? Mas tem um número que é muito impactante, que um operador, nas condições adequadas de segurança, ou seja, com um vento abaixo de tantos e uma adernação também abaixo de tantos graus, ele consegue pintar 20 metros quadrados por dia. 20 metros quadrados por dia, por operador. Esse robô aqui, vários testes foram feitos, ele consegue pintar 300 metros quadrados por hora. Não por dia, por hora. Então, o que acontece, então, em vez de você ter, né, agora vamos pensar nos helicópteros, né, que levam as pessoas para lá. Então, você tem um número bem menor de viagens para cumprir a pintura daquela plataforma, né? E outro dado, geralmente os helicópteros que transportam essas pessoas, né, têm capacidade de 18 e 12. Então, a gente poderia trabalhar, né, com um consumo menor de combustível com helicópteros menores de 12. Né? Então, eu acho que esses... Depois eu vou dizer, né, a consequência dos impactos em função do desempenho do robô, mas que nos colocam assim numa situação
eu acho bastante confortável de dizer, né? Esse aqui pode, de fato, ser usado agora numa condição escalável para, não apenas para a Petrobras, eu acho que essa é o grande benefício da ANP, né? Ele pode ser usado em qualquer empresa. Depois eu vou mostrar como a gente chegou nisso aí, tá? Mas, por enquanto, é isso. Obrigado. E mesmo que vocês não tenham feito uma análise de impacto voltada para os ODS, fica muito claro, né, como também tem alcance nos ODS, né? ODS 3, que trata, né, da saúde, né, humana, tem metas relacionadas à saúde do trabalhador, essa parte do consumo, né, dessa redução do consumo de tintas também tem a ver com economia circular, muito, muito interessante. Voltando agora aqui para a Helena, vocês, então, a partir, né, dessa iniciativa de fazer a associação dos projetos e programas financiados pelo banco com os ODS, vocês estabeleceram uma metodologia e essa metodologia, inclusive, teve como fruto o portal ODS e também um painel de entregas, de indicadores. Você pode contar um pouquinho para a gente como que foi isso? Perfeito. Então, assim, a metodologia, ela logo a gente já se procurou, né, ter uma apresentação ostensiva, né, que se fosse um veículo de mostrar o impacto e o resultado do banco. Então, a gente buscou ter uma interface, né, gráfica. Hoje no site do banco vocês podem ter acesso inteiramente ostensivo, localizar territorialmente, né, e também para cada ODS. E, além disso, né, como a gente consegue vincular o nosso apoio financeiro aos ODS, a gente também tem uma metodologia para cada projeto, a gente tem um quadro de resultado esperado para aquele projeto. Ou seja, não é uma simples operação financeira, ela tem que estar vinculada àquela finalidade e trazer aquele resultado. Então, vão ser quilômetros de uma ferrovia, vai ser a expansão de uma rede de esgoto, vão ser um número de pessoas atingidas por uma determinada operação lá para inclusão produtiva. Então, de partida, a operação já é carimbada, sim. E ela é vinculada a essas métricas, que a gente acha que é um instrumento importante, a gente tem até que melhorar ainda mais essa divulgação, né? Mas que já consegue concretizar que aquele apoio do banco vai dar de resultado para a sociedade, né? E, além disso, tem uma camada de estudo de efetividade, que é muito mais longo, ele é mais complexo, ele vai envolver um grupo de controle para a gente identificar outros possíveis impactos, né? A gente sabe que quando a gente amplia uma rede de saneamento, tem impacto também na saúde, né, daquela comunidade que passa a ser atendida. A gente não assume tudo isso de partida, a gente procura ser conservador e ver aqueles efeitos diretos que o projeto vai trazer. Mas aí outros estudos que são mais completos, mais robustos, até muitas vezes agregados, vão tentar ver qual foi o efeito daquele apoio do banco, né? Se aquelas empresas que receberam o projeto estão mais produtivas, têm mais emprego, é um emprego mais qualificado, e aí a gente procura validar esse impacto, mas é um outro momento do tempo. Ou seja, é possível ter essa classificação, né, dos ODS em vários momentos do projeto e já nesse primeiro momento de aprovação ser capaz de divulgar, né, de traduzir o resultado que a empresa, enfim, no nosso caso, que o banco está conseguindo atingir. Obrigada. A gente começou agora, né, na ANP a tratar desse assunto mais voltado para os ODS, mas eu acho que a gente tem muitas sinergias com o BNDES, porque a gente também quer seguir esse caminho de dar publicidade das nossas informações e melhorar cada vez mais, né, a nossa capacidade, de fato, de avaliar o impacto. Voltando agora para a Isabel, como eu mencionei no início da minha fala, no relatório anual de tecnologia e meio ambiente desse ano, a gente lançou o desafio para as empresas petrolíferas, né, para associarem os ODS aos seus resultados dos projetos. E você já citou vários exemplos aqui de projetos, né, da Total que estão contribuindo de alguma forma para o alcance dos ODS. Queria que você falasse para a gente como que a Total se estruturou ou vem se estruturando para atender a esse desafio que a ANP propôs. Obrigada pela pergunta. Então, nós já trabalhamos há algum tempo
com um comitê de contratos dentro da Total Energias Brasil, onde cada projeto de P&D é apresentado para esse comitê para ser aprovado, para seguir com a assinatura e iniciar o projeto. Alguns KPIs e algumas informações, elas precisam constar nessa apresentação que a gente faz, né? E esse comitê ele é formado não somente pelo diretor-geral da Total Brasil, mas também alguns diretores das nossas áreas, como o diretor do jurídico, diretor de HSE, diretor de operações, enfim, de serviços. Então, eles participam desse comitê. E, na verdade, tem um slide só, que nesse slide nós apresentamos qual é o valor para o negócio que aquele projeto vai trazer, em relação a riscos, quais são os riscos que aquele projeto pode apresentar, o tempo de execução do projeto, o valor daquele projeto, quem são os parceiros, já identificamos os parceiros, por que esses parceiros, por que não outros, né? Enfim, então, são feitos muitos questionamentos, né, pelo comitê durante a apresentação do projeto e também nós, nesse comitê, a gente apresenta como cada projeto vai contribuir para os ODS. Então, agora a gente incluiu também a logo, mas a gente mencionava esse projeto, ele vai contribuir muito para tais e tais objetivos dos 17 objetivos do ODS. Então, hoje a gente mudou até um pouco o formato desse slide e a gente está colocando as figurinhas, né, dos objetivos. E realmente é muito importante isso daí para a gente, é uma prioridade, tem sido já há muitos anos. Então, a gente agora com a ANP colocando isso no regulamento, nós ficamos muito felizes com isso, porque a gente já vem fazendo esse dever de casa já há algum tempo. Muito Obrigada. bom saber disso. Mostra que não é algo tão impossível, né, de ser feito, de ser realizado. E o que a gente faz é esse apelo para as outras empresas petrolíferas que também façam o mesmo, se dediquem. A gente, claro, que não quer que seja um greenwashing, né, que coloque qualquer coisa no plano de trabalho dos nossos projetos de PDI, mas a gente quer uma dedicação para que, de fato, a gente consiga ter qualidade nos dados e gere resultado para essa avaliação de impacto. E até pensando nisso, essa semana, inclusive, a gente publicou no site da ANP umas orientações para as empresas petrolíferas, com algumas indicações de como fazer a associação dos resultados com os ODS. Ali são apenas exemplos, né, porque cada projeto tem seu resultado específico, mas são orientações que podem ser seguidas no preenchimento do plano de trabalho. E agora, voltando para o Luiz, né, a gente viu que esse projeto do Pintor Robô gerou impacto social, ambiental, econômico, e você tinha adiantado para mim também que ele teve um grande avanço de TRL. Então, ontem a gente teve um painel moderado pela Mariana, só tratando da questão do TRL, que não deixa também de ser, né, um grande indicador para mostrar o impacto do projeto. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa evolução do TRL e também eu sei que esse projeto ele acabou dando frutos, né? A família do Robô Pintor cresceu, foram mais de 23 milhões de investimentos com recursos da cláusula, além de investimentos também em melhoria de infraestrutura, né, do Senai de Santa Catarina. Um desses projetos, inclusive, ele foi finalista no Prêmio ANP de Inovação Tecnológica do ano passado. Então, queria que você contasse um pouquinho sobre os desdobramentos do projeto do Robô Pintor e destacando principalmente o impacto que ele vem gerando agora em outros segmentos, né? Porque ele deixou de ser só offshore, está indo para a parte terrestre também, deixou de ser upstream. Então, se puder falar um pouquinho. Sim, obrigado pela pergunta. Então, vou começar pela última parte que você colocou, né? São impactos também que resultaram na aplicação de um conceito parecido, mas adaptado para um outro contexto, que são os tanques de armazenamento onshore, né? Então, a gente já tem agora um robô derivado dele. Não é um robô de cabos do jeito que tem aqui, é um robô que nós vamos colocar, inclusive, nesse contexto próximo da ANP, do prêmio. Ele é um sério candidato. E um outro desdobramento que teve é assim: se você pegar uma FPSO
você tem 70% das áreas são planas, mas você tem áreas côncavas e convexas também. Então, nós desenvolvemos um robô que nós chamamos de difícil acesso, que tem uma configuração diferente para navegar nas áreas curvas. Então, isso foi um outro impacto, né? Mas, de verdade, o que me deixou mais feliz nessa história toda, né, foi o avanço do TRL. Porque todos os institucionais de inovação, eles trabalham numa faixa de TRL 3 a 6. A gente não faz pesquisa básica, não porque a gente não acha importante, é super importante, só que é um modelo bem do Fraunhofer, né, de 3 a 6, tá certo? E, para mim, existe uma fronteira muito clara para dizer que é o TRL 6, que eu respondo a duas perguntas não em relação ao robô. Por exemplo, alguém poderia me dizer assim, você me dá garantia desse robô? Eu falei, não. Você me dá assistência técnica? Nem pensar, né? Porque eu não vou competir com as empresas de automação tal, que levam isso, né? Então, a gente para ali, mas é nosso desejo que ele avance, né, para o campo. Né? Então, nós fizemos, foi um modelo bem interessante, um processo de licitação pública conduzido pela Petrobras e por nós, em que várias empresas se candidataram e duas delas, né, se adequaram ao edital. E agora, então, esse robô está sendo construído em escala, que pode ser para Total, que pode ser para todos, né? Porque não existe uma cláusula de exclusividade para a Petrobras. E aí, eu volto também à questão principalmente social, que essa empresa, quando foi, né, uma delas, né, que eu tenho mais proximidade, ela ganhou aí a licitação, ela contratou 5 pessoas. Essas pessoas foram treinadas por nós lá em Joinville, estão agora no próximo embarque para ver o robô funcionando no ambiente de trabalho, né? Então, olha só o impacto também nessa. Então, tem nessa empresa, depois certamente nós temos agora 2 desses robôs, né? Mas a quantidade de plataformas, tanto do FPSO quanto as mesmas plataformas, né, tem uma quantidade de metros quadrados para ser pintada, para justamente manter, né, a qualidade da plataforma enorme. Então, certamente vão ter ali também outras e mais pessoas empregadas para a construção e não somente a operação do robô. Então, esse é o nosso sonho de todo o projeto, né? Justamente fazer a ultrapassagem aí do Vale da Morte. Para mim, o Vale da Morte é esse, de fato, né? Do 6 a 9, tá? Mas, felizmente, esse aqui é um ótimo exemplo. E isso pode ser colocado assim como um impacto, né, para mim, assim, de relevância gigantesca, né? Porque não é simples a gente conseguir fazer isso. Uma empresa que se interesse, né, para fazer o investimento. Helena, você podia criar uma nova linha de crédito para essas empresas, né, que pega então os demonstradores e levam isso para o mercado, né? Obrigado. Sim, verdade. É onde a gente quer chegar, né? A gente quer alcançar esses TRLs mais elevados, estimular, né, a cadeia de bens e serviços e gerar impacto no maior número de entes, né, de stakeholders possíveis. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso painel. Então, gostaria que, para finalizar, fazer uma pergunta final para todos vocês, uma pergunta bem ampla, mas para vocês apresentarem a visão de vocês de médio e longo prazo relacionada ao tema, né? O que vocês, a instituição que vocês representam, pensam em relação à avaliação de impacto, né, daqui para frente. Qual que é a expectativa, né, da instituição de vocês sobre o tema? E também o que ainda precisa ser feito para a gente aumentar esse potencial decorrente dos projetos, né, que a gente realiza. Eu gostaria de começar respondendo essa pergunta também pela visão da ANP, né?
como eu falei no início da minha fala, a gente começou a estudar esse assunto. Isso começou no ano passado, num benchmarking que a gente fez com o Instituto Fraunhofer. No momento, a gente está propondo para a diretoria colegiada da ANP a contratação da instituição para continuar trabalhando com a gente nesse assunto, do ponto de vista mais estratégico, de avaliação da política como um todo. No nível de projeto, a gente iniciou agora essa associação com os ODS. A gente precisa ter uma carga de dados, né, relevante para a gente começar a trabalhar essas informações e, de fato, dar publicidade delas para a sociedade. Mas, em última instância, o que a gente quer, né, é converter o recurso, né, a exploração de petróleo, né, que é um recurso da União, por meio da cláusula de P&D, a gente quer reverter isso em bens para a sociedade. Então, queria ouvir um pouquinho vocês agora. Obrigada pela pergunta. Eu acho, começando assim desse final, né, de buscar esse impacto. Tanto inovação quanto os nossos setores de atuação, nós como Banco de Desenvolvimento, é longo prazo, né, visão de futuro. Então, quando de partida tem um direcionamento, né, quando a gente, na avaliação, na escolha de um projeto, leva em consideração esses fatores mais abrangentes de desenvolvimento, eu acho que de partida a gente já pode estar mais alinhado para conseguir esses objetivos, né? Mas como setor financeiro, né, ainda como banco público, mas também como setor financeiro, é importante dizer que o setor financeiro está sendo instado, né, a classificar seu apoio em sustentabilidade. A taxonomia nacional, né, de sustentabilidade está em desenvolvimento pelo Ministério da Fazenda. Então, como intermediário, que é muito transversal, né, a todos os setores, inclusive o de vocês, essa é uma realidade. A gente cada vez mais está sendo solicitado, né, pelos órgãos de controle, pelos órgãos reguladores, a ser capaz não só de classificar os projetos para o impacto positivo, mas também de gerir, de apontar se tem algum risco de impacto negativo, né? Então, fica esse desafio também para as empresas. Eu acho que realmente é outro caminho sem volta, né? E que realmente não vai ter como nós, setores financeiros, não participarmos, né? Que a gente sabe que é um veículo de informação sobre os projetos, sobre o nosso apoio, né? Então, isso de maneira ampla. O ODS é uma linguagem de classificação, mas ter uma classificação de impacto e sustentabilidade, isso é uma coisa que vai vir oficialmente, formalmente, cada vez mais. Bem, queria fechar primeiro parabenizando mais uma vez a ANP pela excelência do trabalho que vem sendo conduzido nesses últimos anos. Assim, é notória a evolução que foi feita no país em projetos de P&D. Nada disso existia há muitos anos atrás. Parabéns mesmo, um trabalho assim difícil. E eu realmente, a Total Energias admira muito o trabalho que vocês vêm fazendo. Inclusive, quando vocês incorporaram no regulamento a possibilidade das empresas petrolíferas também investirem na área de renováveis, em projetos ambientais, também em projetos na área digital, isso deu assim, um boost muito grande para o Brasil, nesse direcionamento de energia cada vez mais limpa. Então, assim, fica aqui esse parabéns. E voltando agora à pergunta, tem 4 pontos assim, que eu gostaria de colocar aqui. O primeiro que nós estamos sabendo que vocês estão revisando o PRH. Então, assim, fica aqui uma sugestão de vocês incluírem nessa nova fase do PRH, inclusive isso daí já é um assunto que eu já venho discutindo com vocês, o Thiago, o Tigre, o Rafael, há algum tempo. Quando os estudantes, que hoje vocês têm o PRH, o que é? É a bolsa de estudos para justamente ajudar na graduação, no mestrando, os doutorandos. Mas e quando esses estudantes eles terminam, né? O que acontece depois, né?
mercado de trabalho. Eles não têm experiência no mundo corporativo. Então, assim, se a gente pudesse, de uma certa forma, trazer esses estudantes para dentro das empresas, eles tendo essa bolsa ainda e tendo um aporte das empresas petrolíferas adicional para trabalharem com a gente 2, 3 anos, que é o tempo de um projeto de P&D, eles poderiam pegar essa experiência, trabalhar na prática num projeto de P&D dentro de um mundo corporativo. Então, assim, eu pediria que a ANP pensasse com muito carinho nessa possibilidade de trazer essa oportunidade para a gente. Inclusive, ajudaria também as empresas petrolíferas que têm uma certa dificuldade de conseguir aprovação de ter headcount para trabalhar dentro de casa. Então, a gente traria estudantes, capacitaria estudantes e ajuda, quer dizer, todos ganham no final. Um outro ponto importante, uma sugestão aqui, é a flexibilização daqueles 30% dos projetos que são projetos que a gente investe em infraestrutura, em universidade, que poderia ser junto com a empresa. Então, como meu colega aqui falou, a TRL vai até um determinado nível, mas a partir daquele nível, a universidade ela não consegue ir além, né? Não consegue comercializar. Então, assim, se a gente investe numa infraestrutura, numa universidade, a manutenção daquele equipamento investido fica difícil para a universidade fazer. Não é o papel da universidade capturar novos projetos. E de repente, aquela tecnologia que foi iniciada no meio acadêmico, ela ficaria meio que parada ali. Então, se a gente traz essa infraestrutura para dentro da empresa brasileira, trazendo a universidade para trabalhar junto com a empresa brasileira, com isso a gente poderia utilizar esse percentual como sendo investimento em empresa acreditada, em instituição acreditada, e seria uma combinação empresa e universidade. E todos ganham. Então, isso aí é uma segunda sugestão que fica aqui, algo que eu também venho discutindo já há algum tempo com a ANP. Outro ponto também importante é que as empresas petrolíferas continuem sempre a investir em projetos na área de renováveis, que é muito importante na contribuição dos 17 objetivos do ODS. E, por último, esse eu acho que é muito importante. Fico muito feliz de ver que esses objetivos foram incorporados, porque tem uns objetivos que hoje a gente não vê sendo cobertos nos projetos, que são os objetivos ligados à área social. Então, assim, eu posso mencionar a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis. Quanta coisa a gente pode fazer nessa área social? A Total Energies ela trabalhou recentemente num projeto muito bonito com a Revolu Solar, trazendo energia solar para uma comunidade. Infelizmente, a gente não pôde usar o 1% nesse projeto, mas assim, agora eu acho que isso daí vai dar um boom, né? Que a gente vai conseguir investir cada vez mais em projetos na área social e cumprir os 17 objetivos, que é essa a meta. É isso que eu queria falar. Obrigada. Bom, obrigado. Eu queria fazer só uma menção à rede de Instituto Senai de Inovação, mais uma vez, que nessa rede há aspectos de comunalidade e de complementaridade. A complementaridade é que cada instituto desses, né, ele tem uma determinada competência técnica associada ao conteúdo local. Por exemplo, Joinville é por conta do metal mecânico, né? Rio Grande do Norte, que o nosso colega falou lá, energias renováveis. Então, eles são complementares. Mas o aspecto comum de todos eles, né, é o objetivo macro nosso, né, que é aumentar a competitividade do setor industrial brasileiro. Ponto final. Isso inclui, naturalmente, né, todos os setores, inclusive o petrolífero. Então, para isso, para a gente chegar nisso, a questão de avaliação de impactos, medir o quanto isso é visto, é fundamental. Então, parabéns mais uma vez por essa iniciativa da ANP. E eu deixo aqui uma lição de casa para você, Luciene. Seguinte, ao mesmo tempo que tem os 17 ODS, existem 6 missões da Nova Indústria Brasil. Então, o Brasil está tentando, né, e não, em todos os setores, né,
só para depois pensar, sleep on it, né? Em termos, porque existem algumas coisas em comum com as próprias ODS, né? Que nem a Isabel falou agora, desde agronegócio, por exemplo, né? Que podem ser fomentadas por, claro, você não vai usar o petróleo ali diretamente, mas usar componentes e conteúdos da cadeia, né? Então, aí fica uma sugestão de trazer esses conteúdos, alguns deles, da ODS para a indústria, a nova, aproveitando, né, esse período que a gente está vivendo, né, que o pessoal está acordando que, né, não pode deixar a nossa indústria morrer, né? Ok, obrigado. Muito obrigada pelas sugestões anotadas. Antes da gente finalizar mesmo, eu gostaria de fazer uma propaganda que eu, Thiago Pires e Ludmila Valente, a gente escreveu um artigo que vai ser apresentado pelo Thiago na Rio Engués, sobre esse assunto que a gente vem discutindo, sobre o potencial da cláusula de PDI para o alcance dos ODS. A apresentação vai ser feita no dia 25 de setembro, não tem horário ainda, mas convido a todos a irem lá prestigiarem a apresentação do Thiago, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Foi um prazer dividir o palco com vocês.